Olá pessoal, estamos de volta nessa sexta-feira, dia 12 de maio de 2017, Dia Mundial do Enfermeiro. Parabéns aos enfermeiros, ajudantes de enfermagem, né? Todos vocês que ajudam a manter a saúde, a dar o equilíbrio necessário nos hospitais, nas clínicas, para os médicos, uma classe muito importante, os enfermeiros, né? Então a gente está parabenizando todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, eu que tenho um curso na minha clínica e formo auxiliares de enfermagem, também veterinários. Eu acho muito importante porque um bom apoio de enfermagem é muito importante, desde o pessoal da limpeza até o pessoal da enfermaria, o pessoal da segurança, todos são importantes. Não adianta só o médico ser competente, ou o dentista, ou o médico veterinário, enfim, o fisioterapeuta, se não tiver uma equipe preparada. Então, para vocês, nossos votos aí de saúde, paz e parabéns pelo seu dia, né? Temos vários problemas hoje aqui na região, né? O Ademário quer pôr uma PPP no Hospital Modelo. Que novidade, né? O modelo parou, né? A prefeitura vai pôr uma PPP, né? PPP, será que vai ser uma PPP ou vai ser MOCIP, né? Se for uma PPP é uma novidade, mas eu acho que vai ser o MOCIP, acaba sendo sempre o MOCIP. Câmara de Santos rejeita título de cidadão santista Alexandre de Moraes. Coitado do careca. Não vai receber o título aqui, e o Ademir Pestana saiu bravo da reunião, tal, foi embora, e vai ser uma votação no outro dia, né? Alguns vereadores dizem que a segurança não está boa, e como ele foi responsável pela segurança no Estado, outros falam da questão dele ir para o STF, né? Então, enfim, né? Mas acho que ficou uma coisa chata, né? Fazer uma propositura e não receber. Parece que é uma coisa incomum nas câmaras, né? Talvez o vereador... que é um vereador bem articulado, Ademir Pestana, talvez devesse conversar com seus pares antes, né? Porque eu acho que é chato, né? Colocar, eu imagino qualquer um de vocês, você vai ser cidadão praia-grandense, chega lá eu tomo não. Pô, então era melhor nem me dar o título, né? Porque para eu tomar um não é chato, né? Então acho que o vereador teria que talvez articular antes para não ficar essa coisa chata, tal, porque isso aí vai dar notícia no Brasil inteiro, né? Temos o problema de vários computadores também que foram achados em Cubatão, né? Comprados, sem licitação, tudo é o grande desperdício que ocorre no Brasil em tudo, remédio, computador, papel, merenda. Então a gente fica realmente, o Brasil, a gente vai ter que dar um jeito, porque é político roubando, material estragando, coisa sem licitação, então a gente não sabe onde vai parar nosso país e precisamos realmente fazer muitas reformas e muita educação para a juventude, né? Porque se a gente não começar a investir em educação, a gente não vai resolver nada. Hoje, nessa sexta-feira, de sol em Santos, um sol bonito aqui na Baixada, para o meu amigo Mário Gil de Portugal, que já mandou um WhatsApp para mim, que está vendo o programa em Portugal, né? A dona Rita, lá no Rio de Janeiro. Hoje, um dia de sol bonito aqui em Santos, sol forte, até um sol bem forte para um outono, né? Hoje nós vou começar pela direita, o homem que mais aparece na televisão da Baixada Santista, um showman, faz programa sozinho, faz programa com conjunto, né? O homem que está progredindo e levando a cidade de Santos, sempre melhorando o seu comércio. O nosso empresário, advogado João Vilela, tudo bem? Obrigado pelo exagero, Filete, foi realmente... A gente exagera para os amigos. Muito exagerado, Filete, mas agradeço pelo exagero, sempre é bom. Prazer estar com vocês hoje aqui. Mas se você é telespectador que... pega as TVs locais aqui da região, sabe que o João Vilela é o homem que mais... Eu ponho às vezes num canal, tá o João Vilela, no 11. Põe no 13, tá o João Vilela, entendeu? Então o João Vilela está em 2, 3 canais ao mesmo tempo, né? Então e na rádio também. Na rádio, entendeu? Na rádio, o vencedor de aparições em rádio é o Nicolau Bem, nosso Nicolau Bem. Ou o Filete, né? Presidente do CDL Santos. Eu vou 2 vezes por semana. O Nicolau vai de manhã, à tarde, à noite. Tem dias que ele vai de manhã, 7 horas, vai no Rebu, 6 horas. Um abraço pessoal da 102.1, que também fica ligado no programa aqui. E o nosso outro convidado é o advogado e professor Danilo de Oliveira. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Filete. Uma boa tarde ao João Vilela, aos nossos telespectadores. Eu não poderia deixar de registrar que hoje completam exatos 3 anos, por intermédio do meu amigo João Vilela, da minha primeira participação aqui no Ação e Reação, à época até a convite do Augusto, né? Capo de casa, um abraço também ao Ele batia na mesa, Augusto? Batia. Mas olha, hoje eu não posso reclamar do Augusto. Não, ninguém está reclamando. Porque no último café foi ele quem pagou. Né? Ele até deu risada, a hora que eu fui pegar a carteira para pagar, eu falei, Augusto, esqueci a carteira. Ele deu uma risadinha e falou, deixa por minha conta. Então, fica aqui o compromisso, o próximo café é por minha conta. Mas eu queria agradecer tanto ao João, ao Augusto e hoje a você, que nos recepciona aqui sempre com muita gentileza, por essa oportunidade, que é sempre muito bom estar aqui conversando
com os nossos telespectadores aqui da Baixada Santista, de Portugal, enfim. E o do Danilo que tá ficando famoso. Eu abri a tribuna lá, tinha uma cartinha minha na tribuna leitor reclamando dos barulhos de moto, né? E uma senhora endossou, escreveu lá que concorda comigo e tal, porque pode, 2 horas da manhã, eu acordei um barulho de moto, 4, 5 motos passando na praia, tirando racha, né? Temos que acabar com isso. E o Danilo, que outro dia estava no Jornal da Tribuna, uma foto do Danilo lá estampada, explicando sobre o que mesmo? A gente fala um pouquinho sobre a reforma da Previdência, um pouquinho sobre políticas públicas. É necessária a reforma da Previdência? Porque, por exemplo, o Pardal veio aqui no programa há algum tempo, falou que a Previdência é hiperavitária, que o dinheiro dá para todo mundo, mas que grandes corporações como bancos, Friboi não pagam, colocaram 13 milhões de pessoas que nunca trabalharam no termo errado, né? Nunca pagaram. Eu usei esse termo e peço desculpas, mas ninguém me corrigiu, mas eu fiquei pensando que nunca pagaram a Previdência. Muitas vezes trabalharam até em trabalho escravos, trabalho agrícola, mas que nunca pagaram a Previdência. Nunca contribuíram. Nunca contribuíram, desculpa, nunca contribuíram. É termo mais correto, porque eu falei aqui outro dia no programa, ninguém me repreendeu não. Eu falei que nunca trabalharam. Pô, acho que é difícil ninguém que nunca trabalhou pelo menos um dia na sua vida. Mas que nunca... Então, se ele trabalhou um dia, ele trabalhou, né? Então, não é que nunca trabalharam, é que nunca contribuíram, né? E também 13 milhões de pessoas que nunca contribuíram, né? E também o problema dos 20% na época do Fernando Henrique, dos 30% da época do Lula para cima, da DRU, que tira por um dinheiro para a União. Quer dizer, aí eu estava conversando aqui com um outro dia, o cara falou, mas eu sou a favor da reforma, tal, foi na rádio. Eu falei, mas peraí, você tem previdência privada? Tem. Então eu vou tirar 30% do teu dinheiro de lá, vou pôr 10 milhões de pessoas que nunca trabalharam e vou pegar as grandes pessoas que estão contribuindo e não precisar contribuir mais. Ah, mas vai quebrar. É o que fizeram na nossa Previdência. Então, você é a favor da reforma da Previdência ou você acha que ela está sendo enfiada goela baixa para quem contribui? Filete, tentando ser imparcial, colocando de lado que eu sou advogado previdenciarista, essa questão da retirada de dinheiro, do orçamento da Previdência, ela vem desde a época do governo Kubitschek, com aquela campanha dele, vamos crescer 50 anos em 5. É importante estudar esse momento histórico porque ele explica muita coisa que acontece hoje e ajuda a fundamentar a nossa opinião hoje, por incrível que pareça. Embora esse fenômeno seja, salvo engano, da década de 60, 70. Pois bem, se eu sou contra a favor da reforma, eu sou contra essa reforma. Eu sou contra uma reforma da Previdência nesses termos. Principalmente essa bagunça generalizada que está virando essa proposta de emenda constitucional. Pior do que a proposta inicial, essa coxa de retalhos que está virando. Boa parte disso é até um efeito colateral de movimentos sociais, mas eu vou me ater à sua pergunta. Eu sou contra essa reforma, porém eu sou a favor de uma reforma que seja, o que é muito difícil no Brasil, Filete, transparente. Porque, na verdade, se a gente parar para analisar, e hoje talvez seja a minha participação mais imparcial de todas, hein? Que eu já fiz aqui falando sobre isso. Todo mundo aqui é mas veja, eu não vou nem focar só na conta superavitária. A conta deficitária, telespectador, ela é verdadeira também. Como assim, Danilo? Eu tenho 2 contas sobre a mesma situação e as 2 são verdadeiras, sim, tanto a superavitária quanto a deficitária. Acontece que eu vou mexendo na fórmula. Mexer nessa fórmula significa o seguinte, Filete, a nossa economia não anda bem. Ah, mas não anda bem. A economia não anda bem. Nós temos que optar. Qual é o setor da sociedade que nós vamos sacrificar? É o empresariado? É o setor capitalista? Ou é o social? Essa é a grande decisão que o povo brasileiro tem que tomar. Vamos manter uma tradição histórica, ruim, na minha opinião pessoal, de sempre sacrificar o trabalhador, o proletariado, usando aqui uma terminologia marxista, sem selo, ou nós vamos sacrificar um pouquinho o próprio mercado, que já não anda bem. É até difícil... Você quer dizer que tem 2 contas. A conta de quem paga, se fizer uma caixa preta de quem paga, eu, você, o João, o telespectador, o pessoal da TV Com que está trabalhando aqui, que quem contribui é uma conta hiperavitária linda. Se a gente não sacrificar o trabalhador, que é o que propõe a emenda da reforma... Nós temos que tirar o dinheiro da DRU e pagar. A gente não vai movimentar a economia. Você quer dizer o seguinte, se não sacrificar o trabalhador, nós não podemos tirar 30% da DRU. A economia não vai... 10. Exatamente. Então vai sair 10. Aí vai ter outros setores que vão ficar largados, é isso. Exatamente. Filete, perfeito. Assim, a gente está tentando resumir algo que é bem complexo. Não, lógico. Agora, veja,
Perfeito. Agora, o que a gente tem que colocar para o telespectador, que às vezes aqueles nossos grandes especialistas, né, não colocam, e quando eu falo, não são os daqui da região, não, são aqueles, sabe, famosos de grandes emissoras que devem para a INSS, né, emissoras que não pagam o que devem, né, vou falar o nome aqui como a Globo, porque isso é público, não sei o que estou falando, isso é público, como instituições bancárias, como o Bradesco, enfim. O Michel Temer, ele tem uma política de direita conservadora, ou não é nem neoliberal, é liberal tradicional, o mercado se regula. O que mundialmente a história já comprovou, que o crescimento econômico por si só, ele não gera crescimento político, crescimento social. Eu estou aqui diante, você fez os elogios merecidos, diante de um grande empresário, Não é porque é meu amigo. A gente sabe o quanto trabalha, o quanto dorme pouco, o quanto que se dedica, que é o João Vilela. Paga imposto corretamente, está ali sempre estudando, pesquisando como fazer a coisa da forma correta. Agora, não é por isso que ele não tem uma visão social, que ele não tem uma visão política. O meu grande receio é que não só essa reforma, mas como algumas outras atitudes do governo Temer, do governo Michel Temer, hoje do governo federal, elas seguem uma tradição de um capitalismo, de um liberalismo puro, que a gente sabe que não dá certo. Tem que olhar um pouquinho para o social. Ainda mais, Filete, finalizando, num país como o nosso, né? Que, como diria, salvo engano, Francisco de Oliveira, parece até meu parente, né? O famoso Chico de Oliveira, sociólogo da USP, o Brasil é um ornitorrinco. Você pode explicar melhor do que eu, por favor, por gentileza, o que é ornitorrinco? Ou seja, a gente não consegue definir muito bem o Brasil. É um gigante que você não define o que ele parece. João, obrigado, Filete. Essa questão da reforma da Previdência, na sua opinião, a gente deveria começar com uma reforma política, mas essa é a mais difícil, que dói em quem não quer ter dor, né? Ninguém quer ter dor, mas os que têm a caneta, muito menos. Agora, essa reforma da Previdência, muitos, como ele falou, tem uma tendência, falam que tem que ser feito, que tem que se sacrificar o trabalhador, porque senão não vai ter para pagar todo mundo, o governo federal faz anúncio na televisão e tal. Já o Lula tem os 30% que ainda, 20% que ainda gostam do Lula, e a gente aqui é imparcial, diz que a Previdência é hiperavitária. Ele está falando televisão, ele não está falando isso porque ele não é o vocabulário dele, mas ele fala, não tem dinheiro para pagar... Ele fala a palavra cabe. Cabe. Como ele chamou o juiz de cara 3 vezes. Ô cara, já pensou sentar na frente de um juiz aqui? Primeira instância, assim, ó, ô cara, você é casado? Sua mulher não comunica tudo, você sabe, você é casado? Já pensou perguntar para um juiz se ele é casado, chamar o juiz de cara umas 3 vezes numa audiência? Pô, isso é um absurdo, né? Ou doutor, ou né, por exemplo, excelência, no mínimo doutor. Mas assim, aí o que acontece? Mas um presidente da República que senta daquela maneira, nada contra, e chama um juiz de cara 3 vezes, é meio complexo. Mas o Lula tem aquele vocabulário que as pessoas entendem, que isso é um ponto que é excelente do Lula, que ele consegue ter esse diálogo com as massas, e talvez seja o único, o maior, né, que o Brasil tem hoje, o maior comunicador de massa política é o Lula. Isso é inegável. Ninguém pode tirar essa qualidade dele, né, do discurso e tal. E o Lula, e dessa inteligência rápida, muitas vezes, em algumas situações. Agora, o Lula fala que a Previdência tem dinheiro, que eles não querem pagar, querem prejudicar. Os grandes especialistas tendenciosos falam que não tem. Os grandes especialistas que não são tendenciosos falam que ela é hiperavitária, mas que estão judiando muito dela. O que você acha? Mas, Filete, vamos começar por partes. Você falou em relação ao Lula, eu acho que ele é o maior sofista que o Brasil tem. E para as pessoas entenderem o que é sofisma, ele utiliza regras lógicas, utiliza a lógica para chegar num conceito errado. Então, sofisma é mais ou menos assim: Stevie Wonder é cego, né? Deus é amor. O amor é cego, Stevie Wonder é Deus. É mais ou menos isso que ele coloca para a gente ser bem prático. A questão que o Dr. Danilo colocou, eu gosto muito do Dr. Danilo, foi meu professor na faculdade, uma pessoa importantíssima para a minha formação. Veja, o capitalismo, ele é uma questão assim, se você utilizar o capitalismo puro, ele é ruim. O capitalismo inteligente é aquele que usa que a sociedade tem que ganhar sempre, porque é a única forma de você conseguir vender. O capitalismo é venda, basicamente, bolsa de valores é venda. Se você não vender, você não consegue fazer. Tudo resume-se a mercado, a comércio, como a gente vê na rua. Às vezes parece meio abstrato quando a gente olha a questão econômica, né? Aqueles números, aquelas formas de falar, alguns textos, algumas coisas, parece bem complicado. Não é. A questão maior é a seguinte: se as pessoas tiverem condições de comprar, condições reais de comprar, se elas tiverem uma vida boa, elas vão consumir, e isso vai fazer gerar o mercado.
Olha, países que são capitalistas, mas têm um viés socialista, são muito bons. Canadá, por exemplo, Suécia, por exemplo, Noruega, países nórdicos norte da Europa são muito assim. A China está tentando virar esse jogo, não é, hoje em dia, mas está tentando ter esse formato. Os Estados Unidos, em parte. Os Estados Unidos é muito complexo, a gente fala dos Estados Unidos, que na realidade são vários países agrupados num só. Ali é um outro ornitorrinco, você falou, né? É um outro ornitorrinco os Estados Unidos, que a gente não pode comparar com o resto. Mas é um ornitorrinco bem definido. É um ornitorrinco rico. E deu certo. Deu certo. Por algumas questões até simples. A própria formação do Estado derivou, porque eles utilizaram a indústria, o comércio em si, eles utilizaram essa forma para utilizar e crescer, o país crescer de uma forma muito grande. Que é exatamente o que a China está fazendo. Você vê, essa questão de capitalismo e comunismo é muito relativo. Muito relativo. Também é muito relativo essa questão da previdência social. O que você falar e o que você ouvir da previdência social está certo, porque ela é complexa. Você falar que o urbano dava lucro até 2 anos atrás, ou é superavitário até 2 anos atrás, é verdade. Que o rural sempre foi deficitário, também é verdade. E se você olhar cada pedaço, porque o funcionário público custa muito mais caro do que o funcionário privado na parte da Previdência, também é verdade. É um absurdo. Tudo é verdade. 60 milhões. Tudo é verdade. Você sabia, né, João? Você sabia, então, 80 bi vai para 2 milhões e meio de pessoas. O governo arrecada, o governo federal, arrecada em todos os seus impostos. Imposto de renda, IPI, que é de produção de bens industrializados, todos os impostos de importação, de exportação, todos os impostos que o governo federal arrecada, chega numa conta mais ou menos de 1,250 bilhões. Se você somar tudo que ele arrecada, custa isso. Para a Previdência, ou seja, o dinheiro que ele vai ter que pagar para quem está aposentado, para essa questão das pessoas que têm um assistencialismo também, que é uma outra questão, que nós misturamos tudo num bolo só, vira tudo Previdência. Não é assim. 55% desse 1 trilhão 250 bilhões vai para essa previdência, para essa caixa. E nessa caixa tem de tudo ali. Tem gente ganhando muito bem, tem gente ganhando muito mal, tem gente que trabalhou muito e recebe pouco, contribuiu muito e recebe pouco, até para a gente ajustar aqui a questão. Tem gente que não contribuiu nada e recebe alguma coisa. Recebe pouco, mas recebe. E aí é uma quantidade muito grande dessa questão do assistencialismo. Quanto de imposto que vai para esse setor, João? Não, então, 55% tudo que se arrecada vai para a Previdência. Vai para a Previdência? Vai para a Previdência. 55% do que arrecada no governo federal. É muita coisa. E o país não consegue andar, porque você tem que pagar quem está trabalhando. E dessa parte, quanto que é pagamento? Você tem uma noção? Vai 55%? Olha, vamos pegar só a questão da pública e da privada. Você separa o déficit hoje, a diferença que você não conseguiu arrecadar, entre o que você está arrecadando para a Previdência, são 167 bilhões, se não me engano. Por favor, me corrija, doutor Danilo, se tiver alguma conta fora dessa questão. Mais ou menos 160 bi. 80 bi vai para a Previdência Pública, os funcionários públicos que se aposentaram. E 80 bi vai para a privada. Só que a quantidade de pessoas é muito diferente. São milhões e milhões, se eu não me engano, agora são 7 ou 8 milhões, se não são mais, na privada. E são, se não me engano, 60 milhões na privada e 2 milhões e meio na pública. Na pública então, eu sei que é 2 milhões e meio. A privada é que tem uma série de detalhes que é assim, se a pessoa contribuiu, está recebendo, por isso tem essa diferença dos números. Ou se é assistencialismo. Nunca contribuiu, mas está recebendo. Aí você vai ter questão pescador artesanal, a pessoa rural, o pessoal urbano já é diferente. Quem tem 65 anos e nunca trabalhou, nunca contribuiu. Exatamente. Essa é a grande questão. Nós queremos ter uma contribuição dessa forma. O doutor Danilo colocou bem, na época do Juscelino Kubitschek, que começaram... começou com os ferroviários, se não me engano, né, doutor Danilo? A história da Previdência. É importante saber, para você poder entender como é que chegou nesse ponto. Os funcionários trabalhavam. A primeira Previdência que teve, só para ter uma ideia, assim, mesmo que mal, foi a Princesa Isabel que sancionou. Que, se não me engano, foram dos carteiros. Então, assim, a história é bem interessante, mas era uma forma também bem bruta. Enquanto instituto, a gente considera dos ferroviários mesmo, né? Enquanto começou com o instituto, né? Depois teve bancários, teve uma série de... cada entidade se colocava para você poder chegar uma hora. O que é aposentadoria? Aposentadoria é ir aos seus aposentos, ou seja, você trabalhou o máximo que você podia e agora você vai para casa para morrer em paz.
É mais ou menos isso. É quase Para isso. curtir o final da vida, né, João? Então, hoje em dia mudou muito, Filete. Antigamente era isso. Você pegar as pessoas nos anos 40, 50, morriam com 45 anos, era a média de vida, na melhor das hipóteses. Sim. Então, mudou muito a coisa. Mas também não tinha tanta gente que nunca contribuiu dentro de um E cada saco, país né? tem seu problema nessa questão previdenciária. Quando o país está indo bem, está arrecadando muito, você consegue manter. Que você joga um pouco de dinheiro para lá. Exatamente. Quando falam, olha, não, dá para manter, dá para manter. Se o país arrecadar muito, dá para manter do jeito que está aí. Está bom do jeito que está aí? Eu não acho que esteja bom. Eu acho que muitos estão contribuindo muito, e não é só essa contribuição que você faz lá, aquele do GARI que você paga, ou desconto do seu salário. Tem outras, tem o PIS, COFINS, tem outras formas de arrecadação do INSS, sem dúvida nenhuma, que utiliza para essa questão previdenciária. Só para a gente tentar resumir a coisa, tem que mudar sem dúvida nenhuma, tem que analisar o que os outros países com questões semelhantes à brasileira, porque daí você não consegue encaixar uma coisa na outra, ou não encaixa na Constituição, ou não encaixa no tipo do país, ou não encaixa na questão do orçamento, fizeram. Então, eu vejo de uma forma muito clara, muito simples, separa tudo. Separa o que é assistencialismo, é um caixa separado para cada coisa. Vai sair do Tesouro? Vai sair do Tesouro, mas você tem uma clareza da coisa. A transparência é fundamental nesse caso. Então você separa. Olha, eu quero contribuir com a Previdência Pública. Eu vou começar a trabalhar com 15, 16, 17, 18 anos. Vou começar a contribuir, trabalhar e contribuir. E eu vou me aposentar, sei lá, com 70, com 80. E vou contribuir muito. Bom, é tudo aquilo que você amealhou para depois ter uma expectativa de vida e você utilizar. E cortar um pouco daqueles benefícios acima do normal. Isso que tem que cortar. Então, previdência tem que separar esses dois pedaços. Não pode misturar uma coisa com a outra. Administrativamente, separa. A assistência está aqui. Eu vou deixar aquele senhor, aquela senhora com 65 ou 67 anos de idade, com 70 anos de idade, que não tem condições mais de trabalhar, que nunca contribuiu com a Previdência, morrer no meio da rua sem receber nada? Ou a sociedade quer dar um salário mínimo para aquela pessoa poder se manter minimamente, com o mínimo de condições? Ah, não, a sociedade quer manter aquela pessoa que nunca contribuiu. É assistencialismo. Nós temos que separar as coisas. Não teria que ser em outro setor, esse assistencialismo? Pode ser, essa que é a ideia certa. Colocar em outro setor, né? De outra forma. O Chile também estava com problema previdenciário, ele mudou. Não, vou colocar tudo privado agora. Mas também está com problema agora. Os Estados Unidos Mas também está com problema agora. Está com problema também, porque você tem esses problemas sociais daí que você Lógico, porque você tem que... Lógico, você não vai deixar um cara de 70 anos morrer de fome, né? Você paga, você recebe. Você não paga, você não recebe. Você paga quando você paga. Aí se o cara... Não, o problema é dele. A sociedade americana tem esse pensamento. Nós temos que ver que pensamento nós queremos ter. Os americanos, os caras têm 65 anos, nunca contribuiu, problema Os Estados dele. Unidos, se você não paga o plano de saúde, tem esse problema do Obamacare, todo mundo está ouvindo esse Obamacare, agora o Trump quer acabar com o Obamacare, nada mais é que você paga pela sua saúde e você é atendido. Se você mora nos Estados Unidos, você é atropelado, um atropelamento simples, você é socorrido pela ambulância, você vai até o pronto-socorro, eles te atendem, você atendem na hora, imediato, para você não morrer na hora. Se você não tem o plano de saúde, que isso é obrigatório você ter lá, eles simplesmente te colocam numa maca, te colocam numa cadeira de rodas e colocam na rua. Seja um senhor de 70 anos, 80 anos, uma senhora, quem for. Eles fazem então os primeiros socorros, é isso? Primeiros socorros e te botam para a rua. E quem vai atender? Aqueles hospitais de benemerência que vão utilizar. Os judeus têm os seus, cada um tem os seus, como tem no Brasil alguns também, mas por benemerência, não por dinheiro do Estado. Eles uma entidade que ajuda, para poder utilizar, porque senão a pessoa vai morrer ali naquela rua, naquele frio, naquela neve. Se na cidade ele não tiver uma entidade desse tipo, ele pede para o amigo, pede para a família, pede para alguém e se vira. É assim, você paga, você tem direito, você não paga, você não tem direito e acabou e ponto final. Nós queremos isso, se assim, é só fazer o sistema americano, que é muito fácil. Não, nós não queremos isso. Nós podemos utilizar outros sistemas, como o canadense, por exemplo, ou utilizar os sistemas do norte da Europa. Cada um escolher o sistema, mas tem que ser muito mais claro do que está hoje. Então qualquer coisa é verdade. Então teria que ser feito um plebiscito, como a gente fez aquele das armas, mas pelo menos ter uma claridade maior. E como é que nós vamos... Separando você consegue ter claridade. Certo, separando. Mas sabe o que eu vejo hoje, Filete? Eu acho que vocês tocaram num ponto importante. Para que a gente possa permitir que o povo, que a sociedade tome a decisão, a gente tem que partir da informação transparente. Isso não está acontecendo. O plebiscito é uma alternativa, é um mecanismo de participação. Agora, a gente tem que abrir para a sociedade qual é a realidade e deixar bem claro que nós temos, grosso modo, duas opções. A que vai privilegiar
o mercado econômico, acreditando que o mercado econômico vai conseguir resolver os demais E também não problemas, vai. ou sacrificar o trabalhador como de Que costume. também não vai resolver. Mas, Danilo, se for feito desse jeito, meio na baciada, assim, porque tem um projeto, mas aí o cara trabalha até 65 anos, né? Então vai chegar o Danilo daqui a pouco, o Danilo, advogados associados, tem uma empresa com 50 advogados trabalhando para você. Aí você vem a ter um filho, seu filho vai querer fazer direito. Aí ele vai, com 25 anos, 23 anos ele forma, tudo, tal. Você manda ele lá para Coimbra, você tá bem de vida, ele fica 2 anos lá na Europa estudando, com 25 ele volta para trabalhar, né? Você fala, filho, não precisa contribuir nada agora não. Deixa tudo nas costas do papai aqui, porque se você contribuir com 25, você só aposenta com 65 mesmo. Então, começa a pagar com os 30 anos. Pode acontecer também, dessa mão, o número de subregistros, porque empresas familiares, tal, vai ter cara que não vai querer ser registrado. Eu, quando fui registrado com 14 anos, eu tinha orgulho da minha carteira de trabalho, né? Hoje o cara que trabalha com 14 anos, muitas vezes ele não tem orgulho. Ele acha que ele é um coitado, tal. Essa geração, ai, coitado, eu Nem tenho que pode, trabalhar. né, Filete? Não, mas assim, nem pode. Mas aprendiz, né? O menor aprendiz. menor aprendiz, num campus e tal. Mas eu, com 14 anos, tinha orgulho da minha carteira de trabalho, né? E meu pai já falava para mim assim, pô, legal que você está trabalhando, tudo. Mas aí um dia, conversando com meu pai, eu já era um pouco meio adulto, assim, com 14 anos, com 10 anos já conversava sobre política. Meu pai falou, você não pensa que você vai aposentar com 44, não, com 49, que isso não existe, até lá vão mudar tudo. Ele já tinha essa previsibilidade. Nem dá, né, Filete? Precisa uma pessoa se aposentar, que acontece hoje em alguns Não, casos. Como a mas mulher tinha, cara, policial militar, ela consegue se aposentar, dependendo quando está com 18 anos da corporação, com 43 anos ela está aposentada, no auge da sua tinha amigos vida. do meu pai com 43 anos, 45 anos, que passavam na minha rua lá de shortinhos, iam para a praia jogar vôlei, que era aqueles que eram da antiga Cozipa, ou de outras empresas que aposentavam, entravam novos e aposentavam novos. E meu pai falou, quando chegar no seu tempo não vai ser assim, vai mudar tudo, né? Agora, também não é normal um cara começar a trabalhar com 14, com 16 e aposentar com 65, né? Concorda? Sim. A gente escuta muito o argumento do tal do princípio da solidariedade, Sim. que justificaria isso, né? Que aí o princípio da solidariedade significa o seguinte, como o João Vilela até comentou, olha, quem contribui com muito não necessariamente vai receber muito. Pode ser que ele receba só parte daquilo com que ele contribuiu. E quem contribuiu com pouco ou com nada pode receber alguma coisa. Isso seria a solidariedade. Mas o grande problema... Para os pobres mortais, né? Porque para os políticos... Não, é a solidariedade nossa para eles. Não, mas política, algumas certas profissões, não. O cara recebe integral, Sim, tal. É que para mim solidariedade não é isso. Para mim solidariedade... Se fosse todo mundo, então o deputado ele Você se sabe o aposenta... que é solidariedade? Se aposenta com o salário dele que ele era um deputado. Aí tudo bem, mas agora ele aposenta lá ganhando 30, 40 mil e nós aposentamos ganhando... Falando português claro, isso é uma safadeza, é um escárnio com a sociedade, né? O que é solidariedade? É o filete empresário ter uma contribuição num percentual maior do que a contribuição do seu empregado. Porque, em tese, que a gente sabe que nem sempre se confirma, né, Filete? Eu também já fui empresário. A gente sabe que, muitas vezes, o empresário não está com esse capital todo. Está girando, mas ele não é o detentor. Está girando. Está girando na atividade. Ele não detém, se é que vocês me compreendem. Ele está empregando. Não está capitalizado. Ele arrisca. Fazer a firma crescer. Está girando. Aquilo está no mercado, está na economia. Mas solidariedade é isso. É se a pessoa tem um pouco de capital e está empregando na economia, ela tem capital disponível para isso, ela vai contribuir com um pouco mais, solidariamente ao regime. Isso é solidariedade. E quem não tem capital nenhum... Solidariedade quem só tem, é estranho quem pensar, só tem, né? Se a gente pensar em solidariedade, normalmente é uma coisa, um ato... Normalmente é um ato voluntário e não um ato obrigatório. Mas você sabe o que né? Que o nome é estranho. Mas sabe o que me preocupa? A gente sempre acaba criticando, ainda que de forma velada ou até inconsciente, o trabalhador rural. Hoje eu estou um pouco histórico. Se a gente voltar lá na década de 60, 70, aquele movimento de industrialização no Brasil, teve um setor que foi sacrificado, que era forte no Brasil, que foi o café. Foi sacrificado de forma proposital para que surgisse um novo mercado, o mercado da indústria. Só que, para que acontecesse o êxodo rural, para que o trabalhador do campo tivesse condições um pouquinho melhores, um pouquinho menos indignas do que o que havia ali no campo, você tinha que produzir para mandar para a cidade. Gente, os livros de história falam isso. O trabalhador rural sempre foi sacrificado. Porque qual que era a remuneração do trabalhador rural? Era morar de favor na casa. E comer. Era comer.
Então, como que esse trabalhador ia contribuir? Então, é histórica, a falta de controle, hoje eu estou homenageando o Augusto, a falta de contribuição do trabalhador rural, Filete, ela tem origem histórica e ela foi imposta não pelo proprietário da terra, ela foi imposta pelo mercado. Vocês estão entendendo o problema do mercado se autorregular? Sim. Como tem hoje trabalhadores do campo que trabalham mecanizados. Eu sei que eu voltei bastante, mas Mas por isso hoje é uma a lei... indústria. Hoje é uma indústria. Hoje é uma indústria forte, e às vezes com indústrias... Aí juntou, né, Danilo? A questão maior é que você antes tinha esse trabalhador que trabalhava na enxada de sol a sol, hoje a realidade pode ser muito diferente. Alguns casos vão continuar sendo. Mas hoje a própria indústria está ligada à questão agrícola. Perfeito! E aí você vai ter... Você diferenciar uma coisa da outra... É bem difícil. Mas ainda tem trabalho escravo ainda, ainda tem tudo, cara... é a mesma aí coisa tem boia que tá falando da Previdência. Aí tem cara no caminhão. Serve pra isso também. Vai servir para tudo. Se você o que você falar é verdadeiro. Se você for para uma... lógico. Se você falar que o Brasil é um país rico, é verdade. Se você falar que o Brasil é um país pobre, é verdade. É ornitorrinco. Exatamente. Ele tem tudo. Ele Certo. tem tudo. Então não adianta a gente colocar como um dogma algo definitivo ou absoluto, porque o que o Brasil não tem, de forma alguma, é alguma coisa absoluta, nem dá para ter. Então, eu acho que cada caso vai ser um caso. Então, nós temos que fazer uma lei geral para beneficiar da forma quem está contribuindo muito e verificar por que o outro não está contribuindo. Porque o grande ponto que eu vejo nessa questão, a gente vai cair no mesmo ponto. A educação é falha no Brasil. Vai cair tudo no mesmo ponto. Há muitos e muitos séculos, sempre foi falha no Brasil. E a única forma de libertar a liberdade vem da educação. A única forma de você fazer essas pessoas serem produtivas, a população, a grande massa da população, ser produtiva, é com uma educação forte. É assim em todos os países que conseguiram ter um desenvolvimento. A história mostra, o Danilo colocou de história, é perfeito. Toda a história mundial, desde o início dos tempos que se conhece, só se conseguiu ter um país superavitário em termos de receita, um governo que se mete o mínimo possível, porque onde o governo mete a mão, normalmente cria problema, porque é difícil você calcular, a gente está falando isso, o fulano trabalha na enxada, o fulano trabalha no trator, trabalha no escritório, é difícil você calcular e fazer uma lei geral para todo mundo. É esse o grande problema da Previdência. Nós temos que pensar que tirar o Brasil dessa lama, acabar com benefícios exagerados, coisas que não tem que ter. Você vê a quantidade de pessoas que não trabalham, às vezes por seguro, saúde, inclusive, problemas que a pessoa não pode trabalhar por tal coisa, e é fraude. Aliás, o crime que mais existe no Brasil, quando a gente fala em crime no Brasil, a gente pensa no furto, no roubo, no tráfico de drogas, a gente pensa em um monte de coisa. Mas o crime que mais acontece no Brasil, na classe mais baixa, na classe média e na classe mais alta, chama-se fraude. É o que mais acontece no Brasil, são fraudadores, de todos os níveis, de todas as classes, de todos os tipos, de todas as escolaridades. Esse que é o grande problema, e aí o buraco fica grande, essa conta não fecha, todo o dinheiro que vem do governo vem da iniciativa privada, não vem, o governo não fabrica dinheiro, sai de alguma forma da iniciativa privada. Se não tem dinheiro, não tem jeito. Nós temos que fazer um rápido intervalo, já tem o WhatsApp está pulando aqui, o telefone está dando uma subiadazinha de leve aqui, né, que está no Vibracal, né, mas está vibrando. 99711-5545 para perguntar dúvidas para o João, para o Danilo, críticas, sugestões, né? Temos várias perguntas. O Uriel já está ligando. O Uriel não esperou nem acabar o intervalo, já está ligando, entendeu? Já tá. Vou atender o Uriel ao vivo? Não, Augusto fazia isso. Não, vamos a um breve intervalo e já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
com o objetivo de atender cada vez melhor. O Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Alô telespectador, alô telespectadora, eu estou aqui para dizer para vocês que o TV Com Debate vai ao ar de forma inédita agora às segundas, quartas e sextas, das 19 às 20 horas. Nas terças e quintas, também no mesmo horário, acontece a nossa reprise. Se você gosta de política, saúde, meio ambiente, assista ao TV Com Debate. Canal 11 da NET, eu espero você. Estamos de volta numa ação e reação nesta sexta-feira, dia 12 de maio, dia do enfermeiro, do pessoal da enfermagem, né? Hoje com os advogados João Vilela e Danilo Oliveira no programa, um programa que está sendo bem assistido, muitas perguntas. Está aqui o Uriel Vilas Boas, acho que eu vou ter que perguntar uma coisa para senão não vamos conseguir atender todos os telespectadores. Já estou vendo 12 perguntas aqui, algumas eu vou agrupar, mandar um abraço para o Léo da Praia Grande, para o Alcino, para o Paulo César Marques, contador que está vendo o programa também aqui e tal. Uriel, essa eu vou jogar para o João. Tem tanta dúvida, por que vão fazer a reforma tão rápida da Previdência? Não temos que discutir mais? Ele acha que o OAB teria que ter um papel primordial nessa questão. Não, sem dúvida, Uriel. O papel tem da OAB, sem dúvida nenhuma, mas a grande questão não é essa. O Brasil quebrou, porque antigamente mantinha-se esse valor com o faturamento que estava tendo anterior. A grande questão é que hoje você não consegue mais pagar, isso é coisa rápida. Não avisaram a Dilma? Não avisaram a Dilma, não avisaram o Lula, não avisaram ninguém. Aliás, não vem. Você quer avisar que agora, que o consumo a gente tem que poupar. Oscila, claro. Tem que poupar também. Essa fórmula não funciona e não funcionará mais. Porque só funciona com alta produção e essa produção dura pouco tempo, vai ter oscilações.
A população não consegue ter esse meio de utilização, porque a indústria no Brasil ela é pequena, ela é fraca. Ela ainda é fraca. Nós não somos um país altamente industrializado, não temos grandes quantidades de exportação. Nós trabalhamos, você sabe muito bem, Uriel, com commodities. Ou seja, aquelas coisas que valem pouco, são em grande quantidade. É o minério de ferro, você tem grande quantidade que você exporta o café, você exporta o soja, exporta o trigo, você exporta uma série de coisas que você sabe muito bem disso, mas tem pouco valor agregado. E nós recebemos por isso. O que o Brasil, o dinheiro de fora que entra, é esse dinheiro que é exportado e você tem esse retorno. Não tem mais que isso. Então não dá para você simplesmente manter do jeito que está até agora. Agora, a minha pergunta é a seguinte, está bom o que está agora? O que nós temos hoje de previdência é justo? É adequado? Ou você tem algumas pessoas com privilégios? Aliás, a palavra que eu deveria ter falado não era benefícios, e sim privilégios. Porque privilégio é uma coisa muito ruim para qualquer lugar do mundo. Qualquer democracia é muito ruim privilégios. Quando alguns pagam pouco e recebem muito, quando não paga nada e recebe alguma coisa, são privilégios. São formas utilizadas legais, não é que é ilegal, é legal, só que é imoral. Não sei se é justo. Essa que é a grande questão. Nós temos que pensar bem no nosso país e mudar o nosso sistema atual. Eu não vejo como justiça hoje. Meu pai trabalhou, por exemplo, 2 vezes o tempo que ele precisava para se aposentar. 2 vezes. Mas é porque ele quis, né? Ele precisava, porque a aposentadoria é privada. É o que nós temos hoje. Ele não era funcionário público que ganhava, quando se aposentava, você ia lá, se aposentava e ganhava a mesma coisa de quem está trabalhando. Não. Simplesmente cai completamente a renda, como vai acontecer comigo, com o Danilo e com você. E com a grande maioria dos brasileiros. Não é criticando o funcionário público. Não vai acontecer com a gente que a gente vai morrer trabalhando, João. Nossa, sem dúvida. Você mas ele trabalhou 2 vezes. Ele se aposentou com 75 anos de idade. Você vai ganhar um salário mínimo 2 e vai falar, pô, que legal, estou ganhando isso aqui, vai guardar e vai continuar trabalhando. E teve que manter uma poupança para poder hoje se manter. Porque o que ele ganha e o que ele pagou não se compara. Se você fizer a conta do que ele pagou durante os 50 anos que ele trabalhou na vida dele, ele era dentista, aposentado especial, 25 anos, ele trabalhou 50 anos. Contribuiu muito. Só que recebeu muito pouco e recebe muito pouco. E pessoas trabalharam muito pouco e recebem muito. Como alguns casos que são estranhos até, de políticos aconteceu muito isso. Pessoas trabalharam muito pouco tempo e se aposentam com uma aposentadoria milionária. No judiciário, então, eu não queria nem entrar nesse ponto, que o judiciário sempre é uma caixa preta, que não é nem caixa preta, que não é uma caixa inviolável, né? É pior ainda. Você vê pessoas do judiciário conseguindo receber 200, 100 mil reais por mês. É uma vergonha. Mas de aposentado? De aposentado e de nativa. Você vê tudo no meio do caminho. O judiciário, então, é uma caixa terrível, que ninguém tem coragem de meter a mão, porque é perigoso meter a mão. Tem muitos escorpiões lá dentro. Então, ninguém mete a mão nessa caixa, ninguém fala dessa caixa, inclusive. Talvez um dia no Brasil a gente seja maduro o suficiente para poder enxergar o que acontece nos nossos poderes. No legislativo também acontece muita porcaria, no executivo também acontece muita coisa errada. O grande problema, essa previdência, só respondeu a Uriel, não se mantém da forma que está hoje. Não tem dinheiro para pagar. O Danilo colocou, ou tira do capital, ou tira do trabalho, vai tirar de algum lugar. Porque quem está recebendo não vai poder parar de receber. É direito adquirido. Ninguém vai cortar a aposentadoria agora do cara que ganhava muito bem e ganha muito bem, que trabalhou numa Câmara Legislativa, que trabalhou em algum lugar, e continua ganhando uma fortuna, ninguém vai poder cortar essa aposentadoria dele. Então, nós vamos ter que pagar por isso. E também não vai poder ter dinheiro para melhorar do teu pai, que é injusto, um exemplo. Não vai melhorar. Não vai melhorar. O teu pai, se ele está ganhando 2 salários mínimos, vai continuar ganhando. Vai continuar ganhando. E o cara que está ganhando 20, 30 mil, porque o sistema, né, ele também não vai baixar para 10 mil, para pagar um pouco mais para as pessoas. Então vai continuar, não tem como... a mesma coisa. Só para a gente terminar, eu passar a falar para o doutor Danilo, a grande questão é a seguinte, nós temos que escolher o que nós queremos. Nós queremos pagar para receber mais à frente, é um seguro, como se faz seguro de carro. É um seguro de vida, mais ou menos, para você usar durante a vida e não na morte. É um seguro da sua vida produtiva. Mas eu quero trabalhar até os 70 anos, minha profissão permite. Vocês não conseguem ver um pedreiro, por exemplo, trabalhando até os 70 anos. E aí começa a falar, mas tal área é arriscada, tal área é perigosa, tal área é mais desgastante, mais insalubre, mais isso, mais aquilo, então tem que aposentar mais cedo. Todas são quase. Pegar o filete mexe com zoonose, né, filete? Você mexe com animais perigosos, você é veterinário, você mexe com raio-x, você mexe com uma série de problemas. Se você for pensar assim, tem que ser aposentadoria especial.
Se pensar um advogado criminalista que vive no crime, tem um problema sério também em relação a isso. Pensar em qualquer ramo. Um pedreiro, por exemplo, tem uma dificuldade, não sei carregar peso, carregar cimento, carregar uma série de coisas, com uma determinada idade, colocar azulejo, é duro, é pesado. Policial que mexe com policial, se for pensar, todo mundo, um médico que tem problema lá também, tá toda hora mexendo com raio-x, tá mexendo com doença, mexendo o cara com chega sangrando no hospital, pode estar com enfermeiro, aí você vai pensar tudo. Um frentista de posto de gasolina que pode ser assaltado, que mexe com combustível, que pode explodir, que pode... Tem mil problemas. Um adestrador de cachorro que pode tomar mordida. Vai tudo. Então não tem essa história. Hoje a gente faz um sistema que você faz um seguro real, e viável e claro, como você faz o seu carro, por exemplo, e quando você se aposentar, ou seja, quando eu não tiver mais condições de me manter trabalhando, eu não tenho mais condições físicas nem mentais de continuar trabalhando, eu vou partir para a minha aposentadoria, vou descansar, meu merecido descanso com minha renda. Ou não. Ou fala não, então você não vai ganhar quase nada, é o que está acontecendo hoje. Até o pessoal da TV Com aqui, a Daiane, o Reale, a Cris, a Amanda, a Vitória, o Will, tal, a nossa querida do café aqui, todo mundo, né? Também para aguentar a gente todo dia falando sobre isso também, sabe? Aposentadoria especialíssima. Chega aqui, especialíssima. Meio-dia, fala sobre futebol. Aí ninguém gosta de futebol, quem não gosta fica ouvindo esses papos de futebol. Depois aqui, política pública. Que o cara ele põe aqui, daqui a pouco ele não gosta, ele põe no desenho animado. Ele põe lá, no tal, mas aí eles não têm opção, também é insalubre. Aqui temos o nosso amigo Léo da Praia Grande, sempre participando. Boa tarde a todos. Gostaria de saber, eu vou perguntar para o Danilo essa aqui, saber nesta reforma previdenciária, por que os polícias não são enquadrados para receber o mesmo que o trabalhador comum? Esses caras, imitou o Lula agora, esses caras, né? Esses caras que se dizem representantes do povo são tudo um monte de pilantras, fazem as regras para eles mesmos. Infelizmente, Filete, a gente tem comentado isso aqui inúmeras vezes, até o João Vilela agora há pouco citou, nós temos situações que são privilégios descabidos, desproporcionais. Em tese, nessa proposta de reforma da Previdência, os políticos seriam enquadrados no que a gente chama popularmente de vala comum. Eles entrariam nessas regras... Comum é bom falar, né? O cara está morto na vala comum. Eles seguiriam as mesmas regras. Tá? Será? Eu duvido que isso continue no projeto até a aprovação final. O que vocês vão me desculpar, porque eu sou um defensor da solução pacífica de conflitos, do diálogo, né, um dos meus objetos de estudo, uma disciplina que eu leciono lá na nossa Casa Azul, na Unisanta, que são as técnicas de negociação. Mas se isso acontecer, tem que parar tudo, e aí a gente precisa de uma postura mais, digamos assim, abrupta, mais radical. Porque se porventura... Vão sacanear a gente, vão deixar eles uma boa, eles se excluírem do sacrifício, como há muito... se fez, porque isso que o João colocou também é histórico. Algumas categorias, há tempos atrás, então, as isenções de imposto de renda que o judiciário tinha, enfim, existem algumas coisas, alguns privilégios que são desproporcionais. Eu não estou nem julgando o merecimento, hein, Filete? Eu não estou nem julgando se é merecido ou não. Não estou nem entrando nessa seara, que pode ser subjetiva. Eu estou entrando na seara da proporcionalidade, da desproporcionalidade. E são essas desproporções que quebram o caixa, como existe no serviço público. O problema no serviço público, o João Vilela, só fazendo aqui um adendo, não está no fato de que o servidor aposenta recebendo o mesmo. Até porque o regime do servidor público, há muito tempo, ele já vem sendo igualado, que eu acho errado. 2003 para cá. Já vem sendo igualado ao regime geral da iniciativa privada. O problema estão nesses privilégios, aquelas incorporações que a gente discute. Aí o direito adquirido existe, né? Que não aí o direito adquirido... Isso é impressionante. Aí o direito adquirido existe. Agora, nós que estamos contribuindo debaixo de algumas regras... somos pegos de surpresa no meio, no andamento da coisa. Isso não existe. E não vale direito adquirido pra gente. Isso é inadmissível. Então a gente também precisa encarar com seriedade algumas coisas. O que é direito adquirido? Né? É direito adquirido, mas é desproporcional? É uma injustiça? Gera injustiça social? Tem que mexer. Tem que mexer. O que ganha esse indivíduo daria para pagar 100, 200 mil aposentadorias? Vamos mexer. Mas aí é direito adquirido? É brincadeira, né? E de mau gosto. João, tem a pergunta para você aqui do Alcino. Pergunta do João Vilela, por que o governo não cobrar? Acho que o Alcino entendeu que tinha muitas perguntas, já fez pergunta direcionada, tem outro que já fez pergunta para o Danilo, acho que foi legal isso aí.
Pergunta ao João Vilela por que o governo não cobrar os devedores. Não quer... Não, calma. Não quer ou não interessa. Os maiores devedores da Previ Nacional são os bancos, JBS, e vai ser difícil de cobrar ou bloquear os valores devidos. Ou o governo não quer e faz vista grossa? É o Alcindo que está perguntando. Concordo com você plenamente, Alcindo. Na realidade, não quer, porque senão... Se você colocar, são justamente aqueles que apoiam essas campanhas. Então, e outra coisa... Estão financiando a propaganda do governo, será? Também. E essas grandes empresas têm bancas jurídicas muito fortes, que vêm com uma tese e conseguem enrolar essa tese durante muito tempo. E sem contar que chegando lá em cima no STF, tem uma série de outras questões que nós não podemos nem falar aqui, porque nós vamos ter que provar que nós estamos falando, mas nós sabemos o que acontece, basta as pessoas analisarem, e vão chegar nesse ponto e vão conseguir resolver seus problemas. Então, na realidade, um banco, um grande banco que tem dívidas enormes com a Previdência, por exemplo, ele sabe que isso compensa ele ter essas dívidas, porque ele consegue ter meios jurídicos de resolver esses problemas e meios políticos também. Agora, se é um pequeno e médio empresário, esse aí, ele está frito. Esse não tem condições. O grande problema é que nós temos hoje 80% da renda toda do país vem desse pequeno e microempresário. 80%, mais de 80% dos empregados, das pessoas que contribuem hoje, que são empregados, funcionários, vem da pequena e microempresa. E o governo só se preocupa com a grande empresa. Se por acaso uma grande montadora vai mandar embora 600 pessoas, vira um AUE, se cria um sistema, como foi criado há bem pouco tempo, de você ter uma isenção fiscal, vai pagar menos imposto. Você não viu carro nenhum abaixar de preço. No final das contas aconteceu isso. Você não viu grandes contratações de funcionários. Agora, se uma pequena e microempresa manda 1, 2 embora, se mais de 1.000 empresas mandam embora, vai dar um valor muito maior, mas muito maior, do que aquela grande montadora que vira aquele AUE. Que consegue chegar no Palácio do Planalto, que consegue ter acesso aos grandes políticos, que tem acesso à Câmara, tem acesso ao Senado, que consegue patrocinar muitas campanhas políticas, direta ou indiretamente, como nós estamos vendo hoje, que é caixa 1 ou caixa 2, como se fala. Então, nós temos uma questão hoje no Brasil, que nós temos que passar limpo uma série de questões que doem muito. E dói não só no cara que tem muito dinheiro, dói no cara que tem pouco dinheiro também. Porque se colocou como uma questão social, até essa questão da Bolsa Família, deve ser paga ou não deve ser paga? Você colocou que o Temer é uma pessoa de extrema direita, ou um viés mais conservador. Ele falou que o Temer é antiga arena. Tudo bem, pode isso. ser. Mas ele manteve e aumentou a Bolsa Família, inclusive. E a Bolsa Família, no meu ponto de vista, é uma grande distorção. É importante aquela pessoa que está em uma necessidade imediata, mas é mais importante também, além disso, dar condições para que ela possa pescar o próprio peixe. Porque senão, aquilo vai manter um vício naquele dinheiro que a recebe ali, que é pouco para ele. É 170, 200, 300 reais, talvez. Cada um recebe uma proporção, tem uma regra de proporção. Mas esse valor, ele não pode viciar a pessoa nessa bolsa esmola que o governo paga para ganhar votos. Então, é uma troca. Tem que dar condições que aquela pessoa cresça. E cresce como? A única forma que eu já falei para vocês, é que todo mundo sabe, não precisa explicar para ninguém, é a educação. É a formalização. É você ter realmente força de trabalho com maior capacidade. A única forma de liberdade que nós temos é através da educação, do conhecimento. Senão nós caímos na mesma história dos mesmos políticos de antigamente, que continuamos caindo A população é muito suscetível a essa fraqueza de não entender o que eles estão falando. A gente cai num discurso que na Grécia Antiga se chamava do sofista, que eu falei agora no primeiro bloco, esse discurso antigo que você cria uma certa lógica, a pessoa entende com aquela lógica, é uma mentira total. Isso nós temos que mudar, só mudamos com a educação, com conhecimento, com a instrução, com família. Para mudar esse país precisa muita coisa. Queria mandar um abraço para a Agnes e para o Carlos, pais do Lourenço, que ontem completou 4 anos de vida, é sobrinho do Dr. Aldo, né? Teve uma festa bacana, depois nós vamos passar as fotos aqui. Então, parabéns para a Agnes e para o Carlos, pais do Lourenço, 4 anos, que ele seja muito feliz. O Carlos, aposentado, ligou aqui pro programa, acho que eu vou pôr o telefone do programa aqui também, põe a Vitória para atender, me libera o WhatsApp, eu fico mais tranquilo aqui, põe o telefone local, as pessoas vão, né, ter o WhatsApp, quem quiser, vamos pensar nisso. Mas o Carlos, que foi rápido, descobriu o telefone da TV Com, vou fazer um bate-bola, que tem muitas perguntas aqui, sobre redução de jornada de trabalho, no artigo 7, parágrafo 14 da Constituição de 88. Essa é para você, Danilo.
Bom, eu vou responder a pergunta do nosso telespectador, do Carlos Alberto, já fazendo... Que é aposentado e está bravo, já está ganhando pouco, está aqui acompanhando o debate. Cabeça fritando, como disse o João assim. Vilela. Vou responder a pergunta dele, já fazendo também um adendo à pergunta que o João respondeu. O que está acontecendo? O governo federal está tomando as decisões por nós, o que seria natural, uma vez que são os nossos representantes eleitos, aí vem toda uma discussão, foi golpe, não foi... Só que alguns assuntos, por mais que nós tenhamos representantes eleitos, dependeriam de debate. O que não está acontecendo na reforma da Previdência, como colocou o Uriel, e a OAB participa, pelo menos a nossa subseção de Santos tem participado, inclusive de reuniões das quais o Uriel, meu amigo, um abraço para ele, estava presente. Nós não só franqueamos espaço, como participamos dos debates, trazendo a nossa opinião jurídica. Tem gente da OAB lá em Brasília também participando, exatamente. Lógico, né? Agora, é preciso que a sociedade seja informada para que ela possa opinar. Isso não aconteceu. Não está acontecendo na reforma da Previdência, nem na reforma trabalhista. Porque tanto num fenômeno como no outro, o governo está tomando a decisão, está optando pelo mercado, pelo capital, por nós. Ah, mas é para gerar mais emprego. Naquela crença de que crescimento econômico, por si só, gera crescimento também social. Vai gerar o quê? Empregos, renda para a classe trabalhadora, ela vai poder consumir, ela vai poder comer, ela vai poder adquirir coisas, o que na verdade é bom para o próprio mercado. Mas o que está acontecendo é que a decisão está sendo tomada pelo governo. O governo está decidindo por nós e não necessariamente isso é o que nós queremos. Porque não está sendo explicado que o sacrifício será pago por nós, pela sociedade. Eu prefiro nem adentrar aqui na discussão técnico-jurídica da necessidade de uma emenda, projeto de lei, enfim. Agora, é um movimento. Reduzir jornada de trabalho, contratação por horas, conversávamos aqui, né, João, fora do ar, é uma tendência. Agora, a gente já tem experiência, comparada com outros países, se ela é boa ou não. Mas mais importante de saber se ela é boa ou não, se dá certo ou não, a pergunta que a gente repetiu aqui hoje várias vezes, os três, é: o que nós queremos? O que é que o povo brasileiro quer? Qual é a linha de raciocínio? Porque um dos problemas do sofismo, ou sofisma, como o João colocou, é a falta de coerência. E, infelizmente, principalmente no âmbito federal, que acabou sendo nosso grande foco hoje, eu não percebo há algum tempo uma coerência. Tirar os agentes penitenciários do regime especial de aposentadoria, mas colocar os policiais da Assembleia. Até isso tudo bem, porque eles trabalham em ambiente insalubre no Senado, com muitos ratos e muitas sujeiras. O Jorge da Vila São Jorge aqui também. O jogador está mandando um abraço para a gente. A Fernanda da Ponta da Praia, direito adquirido só para eles, Danilo. E também tem uma pergunta aqui para o João, mas tem que ser rapidinho, que é para encerrar. Pergunta aqui. Pergunte ao João o que ele achou do posicionamento dos nossos deputados federais aqui na região sobre a votação da reforma trabalhista. Não, na verdade, assim, até achei razoável. Porque a reforma trabalhista é outra reforma também, que nós temos que ter discutido um pouco mais, porque é uma reforma muito mais importante também. As duas são importantes, mas tem muitas reformas a serem feitas. Na verdade, nós temos que derrubar e fazer de novo. Os deputados da nossa região foram a favor da reforma trabalhista. Eu também sou a favor em grande parte da reforma trabalhista. Porque não dá para você manter a forma que está atual. A nossa CLT é realmente algo horroroso. Qualquer empresa que vem do exterior para cá leva um susto quando vê algo que existe como a CLT. Aliás, ela é pior para os trabalhadores. Ela é pior para os trabalhadores até que para o empregador. Ela é péssima, péssima, de todos os pontos. Alguns ganham bem com isso é verdade, e são os que defendem normalmente a CLT que nós temos hoje. A Rita, o Jorge, o Flávio falou: ótimo debate, bom programa. Temos que encerrar, queria agradecer ao doutor Danilo, toda a equipe da TV Com, o doutor João Vilela, todos vocês que ficaram no programa, lembrando que tem reprise às 23 horas, 24h30. Um bom fim de semana, porque vocês merecem. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.